Boa noite! O Ponto G chegando aí mais uma vez na sua casa. Espero, inclusive, que todos estejam bem. Eleições, segundo todos já sabem, terá segundo turno. Aqui em Minas, iremos retornar para as urnas para votar para presidente no final de outubro. Mas vamos falar de saúde? Estamos no Outubro Rosa e para começar o programa com um tema bem importante, está aqui comigo hoje o médico mastologista, Dr. Gessandro Fernandes. Vamos falar sobre câncer de mama. Então, pessoal, estou aqui com o Dr. Gessandro, ele que é doutor, mastologista e também cirurgião. Falando aqui sobre a questão do câncer de mama. Temos dados importantes para você aí de casa. No De Frente com a Lemarques, tenho a honra de receber no estúdio da TV GNM, Dr. Gessandro Fernandes. Boa noite, doutor. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Então vamos falar aí do câncer de mama, como é que estão aí os números? Você falou comigo dos bastidores que cresceu pós-pandemia aí. Se é que podemos falar que estamos assim no momento realmente pós-pandêmico, né, doutor? Sim, é verdade. Os casos de câncer de mama, eles têm aparecido mais agora e a gente considera que esses números eles têm aumentado em função de um retardo no diagnóstico que ocorreu durante os 2 principais anos aí da pandemia. Então houve um hiato aí onde as mulheres elas deixaram de fazer as consultas, deixaram de fazer o exame de rastreamento, a mamografia principalmente, e agora os números têm aparecido com um aumento. No ano passado, no ano retrasado, nós tivemos uma diminuição do número de diagnósticos, mas essa era uma diminuição falsa, né? É porque não estava tendo a oportunidade de diagnosticar. Agora os casos estão aparecendo e infelizmente aparecendo em estágios mais avançados até, porque foi perdida ali uma janela de oportunidade do diagnóstico nos anos anteriores. Posso dizer que agora em 2022, pós-agosto, a demanda de mulheres, a sua procura foram maior? A demanda tem aumentado porque as pessoas, assim, a conscientização em relação ao cuidado, o autocuidado, ela vinha numa melhoria muito grande na sociedade, né? Essas campanhas como Outubro Rosa, elas realmente alcançam resultado e as mulheres elas se sensibilizaram com isso ao longo do tempo. Infelizmente, como eu falei, a pandemia deu uma diminuída, mas agora as mulheres sim estão retomando os seus cuidados e a visita ao consultório, a busca pelos exames de rastreamento, o que é um bom sinal, né, para que a gente se cuide cada vez mais. Doutor, vamos falar então umas dicas aí para as mulheres aí de casa, para a questão do autorreconhecimento, umas dicas aí para perceber um sinal ou outro assim nas mamas e a necessidade de fazer a mamografia aí anualmente. Sim, ótima pergunta, né? E assim, a primeira dica, grande dica que eu dou, Alessandra, é o seguinte, que a gente, ao perceber qualquer alteração, e aí você perguntou quais seriam essas alterações, né? As principais delas são a percepção de um nódulo, ou mesmo a sensação de estar palpando um nódulo, que talvez nem venha a se confirmar como nódulo. Então, assim, a percepção de um nódulo, secreção no bico do peito, retrações no mamilo, na pele, abaulamentos, né, elevação da pele. Então, qualquer modificação que você notar na mama, procure ajuda médica. A mamografia, ela é muito importante e a gente faz a mamografia de rastreamento para aquelas mulheres a partir dos 40 anos. Então, mulheres que não têm sintomas nenhum, que não percebem nenhuma alteração,
façam a mamografia anual a partir dos 40 anos. Pois é, inclusive, doutor, gostaria até de salientar, antigamente o SUS fazia gratuitamente o exame de mama com menos idade. Hoje o SUS está fazendo o exame, mas a pessoa precisa de mais idade, a partir de 50, é isso? Procede? Existe uma orientação do Ministério da Saúde para que o rastreamento se inicie a partir dos 50 anos, sabe? E a partir de então, se os exames estiverem normais, até de 2 em 2 anos. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia e outras entidades relacionadas ao cuidado com a saúde pensam de maneira diferente. Nós recomendamos que seja feita anual a partir dos 40 anos. Nós temos números brasileiros que mostram que em torno de 40% dos cânceres de mama diagnosticados no país, eles são diagnosticados numa faixa etária antes dos 50 anos. E mais recentemente nós temos números mostrando um número que chega a ser preocupante e bastante alarmante, que em torno de 17% dos casos são diagnosticados antes mesmo dos 40 anos. Então isso reforça a necessidade de você, ao perceber alguma alteração, procure ajuda médica, porque você pode estar com uma lesão, não está ainda na faixa de cobertura de mamografia e aquilo pode ser um câncer de mama. Eu costumo dizer que se você tem uma alteração, procura o médico. Tem a grande chance de você sair de lá aliviada, porque na grande maioria das vezes não será um câncer de mama, mas você vai dar a oportunidade de um diagnóstico mais cedo, quanto antes melhor, né? Caso você seja aquela exceção que seja um câncer de mama. A prevenção, com certeza, é o melhor remédio para ficar aí mais tranquilo e para você viver com mais tranquilidade, não é mesmo, doutor? Sem dúvida. A prevenção nos tira de finais infelizes, vamos dizer assim. O diagnóstico do câncer de mama é uma ocorrência que ninguém quer passar por ela. Mas, infelizmente, os números estão aí, elas acontecem, né? Então, a gente precisa tentar mudar os finais. Né? Então, às vezes, a gente vai ter dificuldade de conseguir evitar que uma mulher adoeça de câncer de mama, ou mesmo um homem, né? Mas a gente pode tentar evitar um desfecho pior, que é a morte, que é a necessidade de tratamentos mais extensivos, como por exemplo a retirada da mama toda, medicamentos que seriam utilizados por mais tempo. Então, assim, se a gente tentar evitar conseguir o câncer, não surgir o câncer de mama, é perfeito. Então, a mudança de hábitos de vida, alimentação, o sono adequado, tudo isso pode nos ajudar muito a fazer a prevenção de ocorrer o câncer. Inclusive, eu queria também falar com você com relação à genética aí, né? Pacientes que já têm casos dentro da família de mulheres, até o próprio homem que também tem câncer de mama, né? Com menos porcentagem, mas existe, assim, ter esse cuidado ainda redobrado, não é mesmo? Sim, é verdade. Isso é uma pergunta, um tópico muito interessante. A maioria das pessoas, elas associam que o risco de câncer de mama estivesse associado a uma hereditariedade, né? Então, eu ouço muito no consultório, assim, não, eu não me preocupei muito porque eu não tinha nenhum caso na família. Mas 90% dos casos de câncer de mama surgirão nessa situação mesmo, é quando você não tem um caso na família. Já 10% dos casos, aí sim você consegue identificar claramente ali numa família que tem um risco maior. Então a mãe teve, ou uma irmã teve, ou mesmo primas. Então assim, mas essas serão o menor percentual. O caso do câncer de mama no homem é um alerta muito grande, porque como o homem ele não tem a mama desenvolvida e ele não tem os estímulos hormonais que a mulher tem, então quando surge um câncer de mama no homem, a probabilidade de ali naquela família ter uma alteração genética, hereditária, é maior. Então, se você tiver um caso de câncer de mama em homem na família, você faz parte, então, agora de um grupo de risco elevado para o câncer de mama e deve buscar o mastologista. Então, doutor, conta aí pra gente aí esses cuidados aí que você referiu, né? Para poder fazer uma prevenção, assim, com relação à saúde, aí tanto para as mulheres quanto os homens, para o pessoal de casa. Bom, então a assim... A obesidade é um fator de risco muito grande, Um fator de risco importante, né? E paralelamente à obesidade, e por que a gente tem tido mais pessoas obesas? Porque a gente tem mudado os nossos hábitos alimentares, né? Tanto o ganho de energia quanto o gasto de energia também mudou.
Então nós temos uma sociedade que ela se mobiliza menos do que no passado, ela se alimenta pior, e essas mudanças de hábitos têm culminado com o aumento do número de doenças, inclusive o câncer e principalmente o câncer de mama. Então, a obesidade, o sedentarismo, a ingestão alcoólica excessiva, a ingestão de gorduras, carnes, tudo em excesso, e é um hábito comum da nossa sociedade moderna, pode aumentar o risco de ter câncer de mama. Então, por exemplo, no século que vivemos, onde as pessoas assim, tudo vem a tempo e a hora com mais facilidade, televisão com controle remoto, celular resolvendo praticamente tudo. As pessoas hoje não precisam ir ao banco, não precisam nem andar para ir ao banco, e etc. Outras tecnologias aí que vem aí, que deixam as pessoas cada vez mais... Você chega em casa, você vê a sua casa, tempo real, através do celular. Então, assim, muitas coisas que competem para a pessoa ficar sedentária. É verdade. E a gente deveria usar esses ganhos, né, para sobrar um pouco mais de tempo para que a gente pudesse fazer atividade física. E não o contrário, né, ficar sedentário por causa dessas facilidades. Eu queria chamar a atenção aqui sobre a questão do álcool, que é um tema muito importante. E assim, toda vez que eu falo sobre a questão da ingesta de álcool e o risco de câncer de mama, e faço uma associação forte, nós temos um conceito errado, sabe, Alessandra, de que aquela pessoa que consome álcool bastante é aquela que você encontra ela bêbada. E na verdade não é isso. O bebum de verdade. O consumo prolongado de álcool, ele pode estar simbolizado por uma latinha de cerveja todo dia na hora do almoço. Não precisa necessariamente você estar capotando. Justamente. Então essa pessoa faz um consumo regular de álcool, aquilo é prejudicial a longo prazo e ninguém à sua volta entende aquilo como um uso abusivo. Então assim, as mulheres, os homens têm que tomar cuidado com esse hábito que, assim, todo mundo gosta de tomar uma cervejinha e tudo, mas essa coisa diária de falar, não, todo dia na hora do almoço eu tomo uma latinha de cerveja, todo dia na hora do jantar, ou uma cachaça que seja. Então o uso regular é realmente prejudicial e aumenta o risco de cânceres. Então, para esse mês de outubro, nós estamos aqui, né, dando início a esse programa falando sobre o câncer de mama, alertando aí mulheres e homens sobre a necessidade da prevenção, mas eu creio que a agenda do doutor deve estar cheia, né? Porque o Outubro Rosa pegou de verdade, porém ficamos 2 anos aí um pouco aí estremecidos por causa da pandemia, mas voltando aí com tudo, né, doutor? Verdade, como eu falei no começo, a conscientização das pessoas em relação ao cuidado com as mamas, ela melhora muito a cada Outubro Rosa. Nós tivemos dificuldades, mas agora sim voltamos, as pessoas estão realmente buscando mais, fazer as mamografias, fazer os exames, procurar auxílio médico. É isso que eu faço o convite para que você faça isso, oriente as pessoas que você gosta a buscar. Pergunte, você já fez uma mamografia, você já fez uma visita ao mastologista, ao ginecologista ou ao médico generalista, mas não deixe de se cuidar. Como eu falei, os números são crescentes e nós precisamos viver. Falar sobre câncer de mama, sabe, Alessandra, não deve ser mais um sinônimo de morte. Um tabu. E nenhum tabu. Infelizmente, a gente vai sim ter casos que são biologicamente mais agressivos, que têm desfechos desfavoráveis, mas na grande maioria das vezes, a oportunidade da assistência precoce faz toda a diferença. Eu queria finalizar essa entrevista perguntando o seguinte, como é que está aí o tratamento pelo SUS das pessoas que estão aí com câncer de mama? Podemos dizer que avançou? Avançou sim, muito nos últimos anos, e aí quando a gente fala em relação ao avanço no tratamento do câncer de mama, a gente fala em relação a modalidades diferentes de tratamento, como drogas novas, diferentes, mas principalmente a gente fala sobre acessibilidade. Então hoje as pacientes que estão doentes de câncer de mama, que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, elas têm acesso a uma gama de opções de tratamento que são de primeiro nível, né? Esse é um ponto favorável, né? Não tem aquela discrepância tão grande entre as opções de tratamento em determinados cenários. E então eu costumo dizer que a paciente, ao diagnosticar, ela tem muita chance de fazer um tratamento eficaz, efetivo e acessível.
As questões do tratamento radioterápico também melhoraram muito. No Montes Claros nós temos a radioterapia de ponta, nós temos a oncologia clínica de ponta e nós temos também mastologistas muito bem preparados para fazer o tratamento cirúrgico, o diagnóstico, a questão da reconstrução mamária. Então nós avançamos demais. Precisamos agora tentar diminuir o número de pessoas adoecidas, mas se não conseguirmos, a contento, diminuir o número de pessoas que morrem por câncer de mama. Olha, pelo menos boas notícias, né, com relação aí ao tratamento, né, saber que Montes Claros tem aí tratamento de ponta, é bem interessante saber aí desses dados. Aí você aí de casa que notar, perceber, ver no autoexame, sentir alguma coisa diferente, faça aí, vá procurar ajuda, né? Procure ajuda. Tire sua dúvida. Em algum momento, em alguma porta de entrada do sistema de saúde, seja de saúde pública ou privada, mas procure a ajuda do profissional de saúde e de alguma forma você vai ser canalizada para uma investigação adequada. E como eu falei, não teve nada, constatou que era uma avaliação, foi tranquilizadora, ótimo, vai embora para casa tranquilo. Teve alguma coisa? Graças a Deus tivemos então a oportunidade de intervenção o mais precoce possível. E aí nós teremos um futuro saudável. Que bom, doutor. Eu lembro que uma vez eu estive lá no setor de oncologia da Santa Casa, né, Onco Center. Sim. Isso, né? E um evento, e você palestrou nesse dia, e você usou a palavra, um diagnóstico de câncer de mama. É um soco no estômago. Me impactou naquele momento de uma forma tão grande. Você resumiu o sentimento de muitas e muitas e muitas mulheres, não só com relação só ao câncer de mama. O câncer, a palavra já dói até de ouvir, não é mesmo? É verdade, não é uma situação fácil de lidar, mas ao mesmo tempo, Alessandra, nós temos que ter um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, hoje já é diferente, não é mais como há 15, 20 anos atrás. Os tratamentos, como a gente citou, que melhoraram, eles ficaram mais amenos, né? E mais eficazes. Então, assim, por mais que a gente não queira lidar, estar às voltas com esse diagnóstico, essa é uma realidade, nós precisamos enfrentá-lo da melhor maneira possível. Nós, profissionais de saúde, estamos preparados para te ajudar nessa travessia, né? Mas o que importa é chegar do outro lado em paz e com saúde. Isso é possível, né? Apesar da dificuldade, mas é possível. E conte conosco. Muito obrigado, doutor Gessandro. Foi um prazer enorme tê-lo aqui nessa noite. E aí você de casa, fique agora com o quadro Sexualidade Sem Neuro com a doutora Aline Carvalho. Nosso muito obrigado mais uma vez ao doutor Gessandro Fernandes, ele que é um médico tão renomado e querido aí de tantos pacientes aí. Como curou tantos pacientes, né, doutor? Obrigado, mais uma vez. Vamos então para o break e Sexualidade Sem Neuro.